Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo pro canal do Soberano Marcel Eterno, vulgo Rei do Deboche. Comenta aí se você tá gostando dessa série, se inscreve no canal se for novo por aqui, ative o sininho de notificação para você não perder nada que eu posto aqui no canal e deixa seu like que você sabe que vai ser muito bom. No comentário fixado lá embaixo vai estar o link do nosso Discord, faz parte lá que vira e mexe a gente aparece lá. Também, se puder ajudar o canal, vai ficar um QR Code em algum lugar da tela aí aparecendo. Sua doação é bem-vinda, vai fortalecer muito o canal porque tá difícil. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado pro canal e partiu! O capítulo começa com um cara escalando uma montanha e explicando que o Palácio Rusheng era localizado em um campo de cultivação muito rico em poder de alma. Apesar de não ter muita história, ganhou poder rapidamente e até se tornou uma força cujo nome ficou conhecido ao longo de todo o Império da Chama do Crepúsculo, em um curto período de tempo. Esse cara era o nosso protagonista. Ele mudou um pouco sua aparência para que o escravinho Li não o reconhecesse imediatamente. O escravinho se preparar tão profundamente, fez ele realmente rever suas expectativas com esse escravo. Nessa hora um cara pula atrás dele e grita: "Irmão, por favor, espere. Você está participando da celebração do palácio?" O cara se assusta quando percebe que o homem que ele chamou era apenas um mestre marcial. E se apresenta. Seu nome era Xian Jian, o filho do mestre da seita das 100 espadas. Ele pergunta de qual seita nosso protagonista é e se eles poderiam ir ao palácio junto. E o Prota estava o encarando pensando que ele já era um Lorde Marcial de 3 estrelas. O Prota diz: "Meu nome é Menbai, da seita do Gafanhoto do Céu." Só que ele estava refletindo em pensamentos, e junto ao palácio, meu rabo, o Palácio Rusheng é aqui na frente, é apenas alguns passos de distância. Por que iríamos juntos? Ele, obviamente, queria algo dele. O cara então percebe de qual seita o cara é e começa o deboche falando: "Você é apenas da seita do Gafanhoto do Céu e veio para a celebração no palácio?" E o Prota, rindo sem graça, fala: "É isso mesmo, por quê? Algo errado?" E contempla se ele tinha feito alguma coisa que desse na pinta que ele estava fingindo. O cara então fica com raiva, passa dele o empurrando da frente e diz: "Que desperdício." Logo depois ele diz: "Não ultrapasse seus limites." E o Prota pergunta sem entender muito bem o que ele quis dizer: "Ultrapassar meus limites?" Então ele rapidamente se apressa e se coloca na frente do figurante perguntando: "Irmão, por favor, explique o que você quer dizer com ultrapassar meus limites." O cara bufa: "Eu não te conheço e não me chame de uma besteira como irmão." Só que então ele encara nosso protagonista sem palavras e vendo a carinha dele fofinha, reluzente, ele fala: "Deixe-me iluminar sua cabeça idiota. A vida social dentro da seita do Gafanhoto do Céu não está indo muito bem e vocês constantemente ofendem os outros." E o cara fala: "O que isso tem a ver com limites?" O cara diz: "Tudo. Sua seita Gafanhoto do Céu é uma famosa no Império da Chama do Crepúsculo por se esconder. Seu líder tem habilidades, mas o resto de vocês são uma vergonha. Quem não sabe que vocês são a seita mais fraca? O Palácio Rusheng com certeza estava sendo generoso ao convidar vocês, mas vocês não dão uma dentro e como podem ter mandado apenas um mestre marcial para esse banquete? Quanta arrogância." Sem falar mais nada, o cara pula e bufa: "Você deve ter sido enganado por sua seita, não ultrapasse seus limites mais tarde." E o Prota, todo bobinho, coçando a cabeça, diz: Beleza, muito obrigado, irmão, eu entendi." Ele então começa a pensar: normalmente quando a seita manda convites, a força dos seus discípulos que eles enviam representam sua atitude. É por isso que quando o Palácio Rusheng enviou o convite à seita do Gafanhoto do Sol, ele apenas enviaram Fu Junkai, um grão-mestre marcial. Apesar de Xian Jian, da seita das 100 espadas, ser apenas um lorde marcial, ele ainda é o herdeiro da seita. Agora mesmo, quando ele viu que meu nível de cultivação era baixo, deve ter pensado que eu era um discípulo de uma grande seita, que enviou apenas um mestre marcial. E é por isso que ele jogou sorrisos para mim e se aproximou esperando me conhecer. Mas ele não pensou que eu seria da seita do Gafanhoto do Céu, que é muito mais inferior do que a seita das 100 espadas. Ele pensou que deve ter me julgado errado. Então ele termina sua contemplação. Se o Palácio Rusheng ficar bravo, eles poderiam até me matar na hora. Ainda assim, se eles não me matarem, me humilhar não está fora de questão. Só que como se isso não fosse nada, ele coloca suas mãos atrás da nuca e fala: "Que problemático. Mas vou continuar com isso, contanto que eu não seja reconhecido por Li tão cedo, está tudo bem." Depois disso já vemos na entrada do palácio, o porteiro dando bem-vindas ao figurante que tinha acabado de chegar ao palácio. O protagonista disfarçado pensa que o Palácio Rusheng tem uma relação profunda com a família Beiming.
Até mesmo os portões do palácio são idênticos ao do palácio de Beiming. Só lhe falta mesmo tamanho e excelência. Nessa hora, ele se assusta e exclama quando ouve alguém se apresentando. Ele era Xing Yang Ming, da família Xing Yang, do Império da Chama do Crepúsculo. E nessa hora o Prota já estava furioso pensando, a família Xiang Yang. O porteiro fala, então você é dessa família, por favor, por aqui. E pede para alguém acompanhar o Lord Ming a seus assentos. O Prota avalia o cara pensando, esse Xiang Ming é um Lorde Marcial de 2 estrelas. Dá para sentir ligeiramente o seu poder de Qi ao seu redor. Parece que ele está preso no pico de seu nível. O porteiro, encarando o Prota, chega e diz, irmão, de que seita você é? E pensa que ele era apenas um mestre marcial. Ele é um discípulo de uma das seitas gigantes? E o Prota todo bobo diz, eu sou da seita do Gafanhoto do Céu. E o porteiro, então você é da seita do Gafanhoto do... Só que ele fica sem palavras quando ouve. E grita, o quê? A seita do Gafanhoto do Céu? Ele começa a murmurar, a seita do Gafanhoto do Céu? E todo mundo olha pra ele, tipo assim, mano, a seita do Gafanhoto do Céu? Eles não são fechados? E o Prota sem graça fala, é isso mesmo. E o cara já perde as estribelas e grita, a seita do Gafanhoto do Céu está fazendo algo inacreditável. O Palácio Hussein realizou esse banquete de avanço como uma forma de demonstrar seu orgulho e ao mesmo tempo criar uma sensação de prestígio. Mas sua seita fez parecer que eles fossem os prestigiados. Isso era maravilhoso, eles realmente mandaram o mestre marcial como se fosse um tapa na nossa cara. Então o figurante de longe ri. Ele estava certo. Foi basicamente um tapa alto e forte. Isso vai ser bom. Ele não sabe como o Palácio Hussein agirá. Será que eles matariam esse pirralho como um aviso para sua seita? O CPU do porteiro já estava quase dando curto-circuito. Se ele não conseguir lidar com essa situação bem o bastante, vai ser uma vergonha gigantesca para seu palácio. Ele realmente queria estapear esse garoto idiota até a morte, mas matar alguém num grande dia do jovem mestre seria inapropriado. O Prota, com a cara de bobo suando frio, pensa, eu realmente estou testando a inteligência desse velhote coitado. O velhote contempla em silêncio por um tempo e depois pergunta, podemos saber que presentes suas seitas nos enviou? E o Prota, coçando a cabeça como se fosse atingido por um raio, fala, presentes? Nessa hora o velho já estava quase saindo do seu corpo. Ele fala, você trouxe um presente, certo? Com um tom muito ameaçador e o Prota começa a gaguejar. Ele então pensa, seu antigo anel de inventário foi explodido pelo comandante Ruivo e esse novo só contém um caldeirão dos 5 elementos e a espada presa do tigre. E vemos a espada e o caldeirão chorando dizendo, você está disposto a me usar como presente? Você iria querer me entregar a outro? Vemos então o Prota tremendo e relutante em tirar seu anel que até tinha suor em seus dedos. Só que no final ele coloca o anel de novo e fala, bom, vamos reembolsá-los. Nós vamos definitivamente reembolsá-los da próxima vez, fazendo o velhote ter um choque, quebrar as lentes do seu óculos e cuspir muito sangue. Nessa hora os figurantes que já estavam assistindo de camarote não se aguentam e começam a rir. Que rapaz, eles não vieram dar presentes coisa nenhuma, isso é uma provocação pura. Com certeza esse pirralho deve ter sido incriminado pela própria seita, deve ser a única razão, eles querem ele morto. E um outro cara grita, por favor, se enterra logo, vai ser melhor pra você. O porteiro já estava mais perdido que cego em briga de faca e diz, certo então, e pede para alguém levar esse cara da seita do Gafanhoto para dentro logo. Um figurante chega todo raivoso e diz, por aqui mestre, me siga, mas dava pra ver que ele não estava com boas atitudes. E o protagonista, suando frio, fica em dúvidas. Vemos o protagonista seguindo atrás do figurante, perguntando onde estavam indo, porque os outros entraram pela entrada principal e eles não. O cara fala, entrada principal? Com seu deboche? Afinal de contas, você deveria vir por aqui. Tem um cantinho escondido que leva até a sala de lenha. Mais tarde, quando o banquete começar, vou te levar um pouquinho de arroz. Você deveria comer mais antes de pensar em voltar. Se não pode lidar com a tigela de arroz, não deveria deixar a seita do Gafanhoto do Céu zombar do Palácio Hussein. E nisso, vemos todos os figurantes lá atrás rachando o bico do nosso protagonista sendo humilhado. Todo mundo ria, a seita do Gafanhoto do Céu é uma vergonha. E fala, come mais um pouquinho escondido, bebê. E o outro ri, tem arroz pra caramba. Só que vemos que a cara de choro do nosso protagonista era mais falsa que nota de R$3, porque ele estava na pura malícia.
Ele já estava mesmo planejando sair silenciosamente enquanto o banquete estava rolando. Até estava preocupado em ser visto. E isso agora era tudo de acordo com seus planos, era um passe livre. O figurante chega nas salas do fundo e fala: por favor, estarei saindo agora. Coma um pouco mais quando eu trouxer o arroz para você. Enquanto o figurante saía, vemos nosso protagonista sentando em posição de meditação. Então, sozinho já, ele lança seu sentido universal por todo o Palácio Hussein. Ele pensa que tem algumas pessoas poderosas por ali, que devem ser evitadas. Ele precisa ser muito cuidadoso. O Palácio Hussein não apenas copiaram os detalhes da parte exterior do Palácio Beiming, como a parte interna é praticamente a mesma. E mais, o Qi-Yin gelado que eles cultivam é na realidade só o Qi-Yin gelado da família Beiming, também conhecido como um dos Qis mais puramente tóxicos desse mundo. Ele contempla o Qi puro dos 9 Yangs de Lu e o Shang, é, a propósito, uma técnica de atenuação. Ele nunca teria imaginado que ambas as técnicas com tamanha potência de Yin e Yang poderiam aparecer no Império da Chama do Crepúsculo ao mesmo tempo. Aqui ele estava falando da professora e da seita do escravinho Li He. Uma usa o poder do fogo e a outra o poder do gelo. Que na vida passada do protagonista era 2 poderes das seitas fodona lá. Ele pensa que já que o design era o mesmo, então seus tesouros deveriam também estar escondidos no mesmo lugar, que ele se lembra de sua vida passada. Ele contempla que antes disso massacrava pessoas do Palácio Beiming em 3 ocasiões diferentes. Se ele não tivesse recebido algumas ajudas, teria morrido todas aquelas vezes, então já está familiarizado com o terreno. Esse lugar pode ser uma escala menor, mas o desenho pirata é exatamente o mesmo. Ele não precisava de um guia para chegar onde queria. E vemos ele chegando em um salão que tinha uma matriz flutuando aqui em cima, rindo feito louco dizendo: haha, encontrei. Ele ri e debocha, que falta de criatividade, eles até copiaram o prédio simples e fizeram isso grosseiramente bem. Só que nessa hora ele percebe alguém vivo e rapidamente se esconde em uma árvore. A pessoa que ele percebeu não era outro senão nosso favorito escravinho Li He. O prota vendo isso de cima da árvore exclama: parece que eles definitivamente compartilham um destino. De cima da árvore, o prota contempla o que ele estava fazendo ali. Será que ele também queria roubar? Que cara corajoso, imagine só, roubar sua própria seita. Não fazia muito tempo desde a última vez que ele o viu, mas ele já era um Lorde Marcial de uma estrela. Está se desenvolvendo até mais rápido que o nosso próprio protagonista cheio de hack. Isso sim era uma habilidade. Então vemos Li He entrando dentro da matriz de proteção e fazendo vários passes. O prota ri falando: isso sim é uma verdadeira habilidade. Obviamente existem armadilhas posicionadas pelo terreno. Se ele der um passo em falso, está acabado. Já na frente do prédio do tesouro, Li He amaldiçoa quem diabos colocou as armadilhas tão confusas. E fazendo um sinal de mão, ele abre a porta e começa a rir feito um psicopata como sempre, dizendo que conseguiu. Depois de aguentar tanto tempo na frente daquele pervertido, conseguiu entrar. Felizmente o cara estava ocupado com seu próprio banquete. Essa era uma oportunidade única. Depois que ele encontrar a Jade de Obsidiana Celestial e treinar o Qi-Yin do Frio Extremo, poderá encarar até mesmo reis marciais. Ouvindo isso, o prota contempla: a Jade Obsidiana Celestial é um tesouro da família Beiming. Também é um requisito caso queira cultivar o Qi-Yin do Extremo Frio. Como poderia estar nesse lugar isolado? Então, ele pula da árvore fazendo Li He se assustar, gritando quem estava ali. O prota rapidamente entra na matriz defensiva e faz os mesmos passos rapidamente e passa pelo Li He, deixando ele abismado. Ele pega o disfarce do nosso protagonista e exclama pensando: esse cara era da seita do Gafanhoto do Céu. Felizmente não era o mestre do Palácio Hussein ou ele estaria morto. Então ele questiona gritando quem era o cara. Já dentro do prédio de tesouros, o prota estava na sua pose característica prestes a roubar, fazendo Li He gaguejar. Esse cara não era do Palácio Hussein, como poderia ter passado facilmente pelas armadilhas? Ele conseguiu pegar esses movimentos depois de assistir o vice-mestre fazer isso dezenas de centenas de vezes. Até mesmo Ma Feibai não conseguiria realizá-los assim tão rapidamente. E contempla que esse cara que chegou era apenas um mestre marcial em seu auge. E mais uma vez pergunta quem era ele, como ele se atreve a entrar nas áreas proibidas do Palácio Hussein, estava querendo realmente morrer? Amarrando seu cabelo, nosso protagonista ri debochado. E diz: agora que você tem um novo mestre, está se esquecendo do seu antigo dono?
fazendo Lee ficar possesso e exclamar assustado. O Prota então vira dizendo: quanto tempo? Você esteve bem? 8527. Esse choque foi tanto para o nosso escravinho Lee que ele virou uma pintura de labirintos enquanto nosso protagonista simplesmente rachava os bicos dele. O cara ficou tão louco que gritou expulsando os pássaros de perto do salão dos tesouros. Liu Xiong! O Prota ri. Hehe, encontraram um antigo amigo em uma terra estrangeira. Que sorte nós temos! E Lee já tava xingando palavras em várias línguas que a gente nem consegue entender, filho. O bichinho tava perdido. Ele, tentando se acalmar, começa a repetir várias e várias vezes o mesmo pensamento. Sou um Lorde Marcial. Sou um Lorde Marcial. Sou um Lorde Marcial. Eu não devo ter medo. Então ele completa. Encontrar alguém assim nem sempre é algo bom. Se ele só quer roubar o tesouro. Na verdade, isso seria um desastre. E o Prota mais uma vez ri debochando dele, dizendo que ele ficou muito engraçado. Até tá parecendo um pouquinho com ele. Lee diz que não vê como isso poderia ser engraçado e pergunta como ele sabia passar pelas armadilhas. E o Prota mais uma vez debochado aponta para ele e diz: ué, você acabou de mostrar. Foi tudo graças a você. Obrigado por ter vindo primeiro. Se não fosse você, teria explodido em pedacinhos em função da armadilha. Obrigado mais uma vez por um favor. Irritado, ele fala: corta essa. Eu tive que observar esse trajeto mais de uma dezena de centenas de vezes para aprendê-lo. Mesmo que você seja um gênio, não é possível fazê-lo tão naturalmente, após assisti-lo apenas uma vez. O Prota fala: rapaz, você é uma pessoa tão grossa. Nasceu para ser um servo, não sabe nada de música. Descobri depois de te assistir dando alguns passos. A chave para resolver essa armadilha são os passos de dança que eram populares antigamente, chamado de sapateado da espada da alma. E faz mais uma vez os passos, fazendo Lee cuspe muito sangue com esse choque, fi. É isso aqui, ó, só no passinho. Lee contempla sem palavras enxugando o sangue, mano. Que merda era essa? O Prota pergunta: por que você está tão bravo? Ficar nervoso não é nada bom para sua saúde, e o barulho pode atrair a atenção do Palácio Rusheng. Então, ele termina sua performance musical falando: vamos lá, dance comigo e melhore esse ânimo. E mais uma vez, Lee cai derrotado. Agora nosso protagonista foi longe demais, fi. Ele tava imitando os passos do Michael Jackson e Lee fala: pare com essa besteira e me fale rapidamente o que você quer. E rindo, o Prota diz: nada demais. Lee contempla. Ele não poderia fazer cena ali. Eles estariam mortos se forem descobertos. Então, como sempre, o espírito de RJ do nosso protagonista começa a aparecer. E ele fala que vendo todos esses tesouros, ele sente que tem que pegar todos eles. Ouvindo isso, Lee grita: não seja ganancioso. Tem vários tesouros aqui. Você não pode simplesmente pegar todos. Eu cheguei aqui primeiro e teremos que dividir em 60-40. O Prota então pergunta debochado: então eu terei 40 e você 60? Faz ideia da merda que acabou de falar? E Lee ouvindo isso já tava bufando, filho. Ele vai ter um ataque do coração e morrer que nem aquele velho antigamente. Sem saída ele grita: ok, você venceu, vamos dividir meio a meio. O Prota então faz a sua cara de deboche e fala: você é só um cachorrinho da minha família. Você merece realmente esse tanto? Ouvindo isso, Lee não aguentava mais, filho. Tava perdidinho na porradaria. Ele quase arranca sua cara com as próprias mãos e grita: maldição! E parte pra cima usando uma técnica que lembrava muito as garras do Wolverine. E o Prota simplesmente dá um passo pro lado desviando. E então, com um simples toque na espada do figurante, ele joga Lee pra longe, fazendo ele exclamar. Sua mão que segurou a espada de gelo sangrava e ele pensa que, quando estava no ranking de Grão-Mestre Marcial, nenhuma única vez conseguiu tirar algo desse cara. E nada mudou, mesmo agora que ele se tornou um Lorde Marcial. Só que então, ele não se deixa levar, vira sua espada e grita: não me despreze. E finca ela no chão, fazendo uma rajada de gelo aparecer no local. Só que vemos que nosso Prota não estava muito abalado com isso, e simplesmente caminhava encarando o escravo fazendo cena. Sacando sua espada presa do tigre, o protagonista diz: 8527, você melhorou muito. E contempla que ele devia controlar e não chamar muita atenção. Usando a sua espada de tigre, canção da espada de Lotus, ele faz uma pose muito badass, segurando sua espada na vertical. Nessa hora, todo o gelo começa a se desfazer e várias flores de Lotus começam a aparecer, cancelando a técnica de Lee,
que exclama assustado. O protagonista acena com a espada presa de tigre e uma versão dela, feita de energia condensada, começa a cair sobre Lee, que estava totalmente perdido. Ele pensa que ele deveria esquecer a Jade de obsidiana e a pôr no seu orgulho. Sua vida era a coisa mais importante nesse momento. E usando uma técnica de Ki entorpecente, forma da espada gelada divina, ele forma uma cúpula para se proteger do ataque do protagonista. Então, ele começa a correr feito um hamster dentro da cúpula gritando: Liu Xion, eu vou te destruir algum dia desse. O prota todo debochado põe sua mãozinha na cara e grita: espero ansiosamente pela próxima vez. Não tenha pressa, você até mostrou uma melhora significativa, fazendo o figurante trupicar e cair de cara no chão, quando essa tristeza e ódio serão resolvidos. O prota começa a puxar todos os tesouros para seu anel e contempla que não sabe se o pirralho vai reportar isso, mas de qualquer forma ele não deveria ficar ali por muito mais tempo. Ele para na porta e pensa, certamente existem muitos itens bons ali, mas como eles poderiam se comparar à Jade de obsidiana celestial? Então ele fecha seus olhos e usa sua detecção universal dentro de todo o salão. Ele para em um bloco que chamou sua atenção e pensa, maldição, eles quase me enganaram. Tirando esse bloco do chão, ele olha para dentro, e então percebe que era ali que estava escondido o que ele procurava. Pegando o baúzinho feito de ossos de dragão, ele diz que não se impressiona que conseguiu bloquear sua detecção universal. Felizmente os ossos são pequenos, então sua funcionalidade é limitada. Ele abre o pequeno baú e uma pedra no meio dela começa a exalar um clima muito sombrio. O protagonista que segurava o baú e exclama vendo a potência desse pedacinho de Jade. Ele fecha o baú e olha para suas mãos assustados que já estavam parcialmente congeladas com essa rápida exposição ao fragmento de Jade. Como ele pensava, é o Jade de obsidiana celestial, mas era só um pedacinho do tamanho da palma de sua mão. Alguém deve ter cortá-lo do pedaço que tem no Palácio Beiming. Ele então se pergunta se a família Ma seria os traidores do Palácio Beiming. Um mero grão-mestre marcial tentou pôr suas mãos nessas coisas, ele não tem mesmo medo. Ele então se esconde na árvore mais uma vez e fica olhando para o Palácio Rusheng, dizendo que fazia um tempo desde que o escravinho escapou. Só que não havia nenhum movimento do palácio, parece que ele não tinha reportado isso. Então ele planeja alguma coisa, e usando sua técnica de transmissão de som, ele manda a mensagem para alguém dentro do palácio. Lá dentro todos comiam e bebiam alegremente, quando a técnica do protagonista acerta o figurante da família Shan Yang. Ele exclama sem palavras ouvindo a mensagem do nosso protagonista. Então ele se levanta, curva-se para o mestre do palácio e o vice-mestre do palácio e diz: algo urgente aconteceu, então eu terei que sair mais cedo, por favor, me perdoem por isso. O líder do palácio diz: já que está tão ocupado, Lord Xinyang, não os manteremos aqui. Como sua família é parte do Império, você tem muitas limitações, diferentes das seitas que se estabeleceram na montanha como nós. O cara fala: minhas sinceras desculpas, irei pessoalmente retorná-lo para recompensá-lo da próxima vez. Então ele sai rapidamente dali, parece que o prota falou para ele é muito tentador. Ele contempla, a voz transmitida a ele estava realizando uma técnica intensa do coração. Só de ouvir algumas palavras, a restrição presente em sua cultivação sumiu. Se ele conseguir pegar a técnica completa, será capaz de melhorar de forma tremenda. Ele chega na área dos tesouros e exclama: não importa como ele olhava, essa área era proibida do Palácio Rusheng. Se ele for descoberto ali, será difícil explicar. Então, mais uma vez, a técnica do prota chega a ele e ele descobre o método para quebrar as armadilhas. Ele fica sem palavras ponderando por um tempo e pensa: humanos morrem por riqueza e pássaros por comida. Mesmo que algo pareça estar errado, terei de tentar. Logo, ele consegue passar pela matriz defensiva e entra no Palácio de Tesouro. Só que então ele pensa que a voz desapareceu, como se nunca tivesse existido em primeiro lugar. O que diabos estava acontecendo e que lugar era esse? Havia uma armadilha muito estranha do lado de fora. Então esse lugar deve ser importante para o Palácio Rusheng, mas parece que está vazio agora. Ele então pondera por um momento e percebe que algo estava errado e foge feito um louco. Mas quando ele chega na frente da matriz defensiva, ele grita assustado, pois o líder do palácio estava lá, perguntando como ele se atrevia. O líder e o vice-líder mais uma vez gritam, como a família Xianyang se atrevia a roubar o Palácio Rusheng. O cara contempla: eu estou sendo acusado falsamente.
e fala: Mestre do palácio, isso é um mal-entendido. Deixe-me explicar rapidamente o que aconteceu. Só que então o líder do palácio usa uma técnica de voz e grita: explicar minha bunda, me devolve tudo que você pegou agora mesmo ou eu irei te matar. E a técnica foi tão forte que fez o figurante cuspir muito sangue com a pressão. Ele exclama assustado, quase morto, com o sangue vazando por todos seus orifícios quando a voz do protagonista aparece: corra para a direita. Era óbvio que ele não era bobo e não queria morrer, e obedece pulando rapidamente, seguindo o caminho que foi informado pelo nosso protagonista. O líder do palácio bufa tentando entrar na matriz, dizendo: um mero Lorde Marcial está tentando escapar bem debaixo do meu nariz. Só que então ele exclama quando percebe que algo estava errado, pois a armadilha foi ativada, o deixando totalmente em dúvida sobre o que estava acontecendo. Seu filho pergunta o que tinha acontecido quando ele tentou passar pelas armadilhas. Então, ele informa que a armadilha foi modificada, deixando o seu filho mais incrédulo do que ele, como isso era possível. Ele contempla que um mero Lorde Marcial como Xing Yang nunca conseguiria fazer algo assim, nem mesmo ele tem poder o suficiente para modificar essa armadilha, e era por isso que ele ousou colocar o salão dos artefatos ali, sem mandar ninguém para protegê-lo. Nessa hora ele ordena: aumente a área de procura, eu me recuso a acreditar que ele possa escapar do meu palácio. E todos os subordinados sob suas ordens partem para todas as direções. Mais uma vez, ele usa sua técnica de voz e grita: todos os discípulos do Palácio Rusheng encontrem Xing Yang Ming. Matem-o na primeira vista. O figurante fugia feito louco por dentro da mata, mano. Que merda aconteceu? Ele obviamente foi usado como bode expiatório. Mas alguém que consegue o enquadrar sem ser detectado por todas essas pessoas poderosas não seria alguém comum. E se pergunta quem usaria como isca, porque tinha que ser ele. E uma voz, respondendo seus pensamentos, diz: porque você é da família Xing Yang, fazendo o figurante exclamar. Então ele olha para a frente e vê nosso protagonista andando como se não fosse nada e fica totalmente assustado. Vendo o semblante calmo do garoto à sua frente, ele grita perguntando: quem é você? Ele estava muito confuso, esse pirralho sabia o que ele estava pensando? Não, essa não era uma coisa mais importante. Ele reconheceu a voz, era ele que o incriminou. Só que ele era só um mestre marcial em seu auge. Isso sequer fazia sentido. E o prota diz: você viveu todos aqueles anos como um cachorro. O poder de um mestre marcial é suficiente para o matar. O figurante fica em choque, dizendo: você? Como você sabe o que eu estou pensando? E por que você me incriminou? E vemos nosso protagonista usando seu Mangekyo Sharingan e diz: pergunte a Xiang Kun depois que morrer. Arte da percepção, lua do demônio. Nessa hora, usando sua outra técnica, névoa roxa do sentido leste, guardião do universo, seu caldeirão aparece girando em cima do Mangekyo Sharingan. O figurante em preto e branco exclama totalmente assustado com o poder que nosso protagonista estava demonstrando. Vemos que algo muito brutal aconteceu que nem é mostrado, só vários sangues correndo na tela. E então, um grupo de pessoas chega falando: ei pirralho, quem é você? Você viu um Lorde Marcial da família Xing Yang por aqui? E o prota simplesmente ouve isso, alisando seu caldeirão em silêncio. Então, ele se vira para os figurantes com sua cara totalmente ensanguentada e o Mangekyo Sharingan ativado e diz: vocês deveriam morrer também. E no final vemos as palavras: que a vingança comece. O capítulo começa com um massacre que aconteceu em uma ravina. O líder e o vice-líder do castelo veem isso tremendo e exclamam de raiva: quem poderia ter feito algo assim? Ainda confundindo toda a situação, ele grita pelo nome de Xing Yang Ming e diz que jura que se ele, Ma Tianhe, não matá-lo, não será mais um homem. Mal sabe ele que foi nosso protagonista que fez toda essa merda. Já no navio de batalha flutuando de volta para a cidade da chama marcial, vemos nosso protagonista pensando: Xiang Kun, por matar um dos meus homens, eu irei matar seu clã inteiro. Depois que o nosso protagonista retornou à cidade da chama marcial, ele entrou imediatamente no monumento do Deus do Mundo para treinar em isolamento. Dentro de um dia, ele passou a barreira de um mestre marcial e se tornou um grande mestre marcial. Logo, vemos alguém gritando: o quê? Você vai à cidade do Alto Sol? Era o comandante Ruivo questionando o jovem mestre 1.
se ele não estava querendo ir nessa cidade para confrontar a família Xiangyang, né? A cidade do Alto Sol é a capital do Império da Chama do Crepúsculo, ocupada pelas famílias nobres e a família imperial. E vemos nosso protagonista simplesmente assumindo e dizendo, isso mesmo, eu vou até essa maldita família. Seu avô balança a cabeça dizendo que desaprova isso firmemente. Encarar uma família inteira agora seria um esforço inútil. Eles, com apenas um grão-mestre marcial, deixou a cidade da Chama Marcial nesse estado vergonhoso. Apesar do comandante Ruivo ter se tornado grão-mestre marcial, eles ainda não podem se comparar a uma família grande, que já se estabeleceu há centenas de anos. O Prota, ainda calmo como sempre, com braços cruzados nas costas, diz: eles não virão até nós mesmo se não nos atacarmos primeiro? Esse figurante maldito que nos atacou está desaparecido há alguns dias. Vocês pensam mesmo que a família Xingyang não seria capaz de descobrir que fomos nós os responsáveis por sua morte? Nós deveríamos tomar a iniciativa e usar o elemento surpresa. O Prota simplesmente diz: eu já tenho tudo planejado. Apenas mande 11 pessoas comigo e tudo será resolvido. E o comandante Ruivo questiona: 11 pessoas? Não seria difícil reunir essas 11 pessoas que são lordes marciais ou acima disso. Se tamanha força estivesse em Chanshui, poderia até varrer um país inteiro. Mas, no Império da Chama do Crepúsculo, essa força não seria capaz de derrotar nenhuma família nobre. Só que nessa hora, vemos alguém gritando: conte comigo. E uma energia densa e verde começa a manifestar na sala. E todo mundo olha para trás exclamando assustado. O figurante do corote chega dizendo: para grandes coisas como essas, por favor, não esqueça de me levar junto, Lorde da Cidade. O comandante Ruivo grita: você agora é um grão-mestre marcial? Você também ultrapassou suas restrições do rei marcial? O cara simplesmente debochado como sempre faz: até mesmo você fez isso, o quão difícil seria para mim? O protagonista olha para ele e diz: como esperado de alguém que treinou com um pergaminho de quebra lunar, você já estabilizou o seu reino. Apesar do comandante Ruivo ter ultrapassado antes de você, ele ainda está passos atrás. E o cara pensa: a forma que esse maldito fala, parece que eu sou uma criança perto dele. O comandante Ruivo, com a mão no queixo, pondera que tem muita confiança na palavra do nosso prota. E agora que tem 2 grão-mestres marciais, eles podem até tentar isso. Só que o cara já estava pensando em outra coisa. O maldito pirralho já era um grande mestre marcial. Seu avô, alheio a esse pensamento, fala: não, vocês 2 ultrapassaram não faz muito tempo. Como conseguiriam derrotar grão-mestres marciais que já são reconhecidos? Só que o figurante ainda estava perdido, se acalmando, mano. Ele viu esse maldito lutar com um grão-mestre marcial. Ele deveria estar calmo. Passar de nível tão rápido não seria nada para ele. Nessa hora, mais uma pessoa chega falando: e eu? E era o líder da seita do gafanhoto que agora fazia parte da cidade do nosso prota. Ele agradece pelas pílulas do nosso jovem mestre. E o prota simplesmente fala: parabéns por sua ascensão ao novo nível. Seu avô encarava os 3 grão-mestres marciais e pensa: o mundo muda muito rápido. 3 grão-mestres marciais apareceram em um piscar de olho. 3 especialistas em um reino que ele antigamente não podia se atrever a pensar estar nele. E estão agora parados em sua frente prestando respeitos ao seu neto. O prota diz que irão ter que depender da ajuda da seita mais uma vez. E o cara simplesmente se curva mais uma vez e diz: não fale dessa maneira, grande lorde da cidade. Já que nossa seita Gafanhoto do Céu se rendeu à sua cidade, tudo será como você solicitar. O prota então diz: os 3 grandes mestres marciais, meu avô, meu pai e os 2 vice-mestres da seita do Gafanhoto do Céu, Jimeng, Hongbang e Yanhan, com vocês 11, eu estarei realizando a matriz divina dos 12 trovões capitais. E nessa hora uma matriz aparece debaixo de todos, irrompendo trovões por todos os locais. O figurante do corote diz: matriz divina dos 12 trovões capitais? E seu avô completa perguntando que tipo de matriz era essa. 12 pessoas têm que trabalhar juntas para realizá-la? Quanto tempo levaria para aprendê-la? E vemos nossa deusa Ruivinha exclamando em choque quando ouve o nome da matriz. O prota simplesmente diz: é apenas uma matriz que faz com que trovões caiam. Ela traz raios dos 9 céus. E o que é peculiar, essa matriz se baseia na força das pessoas que a realizam e os raios são atraídos com força similar.
Se 12 soberanos marciais a utilizarem, poderia atrair o deus do trovão mais poderoso da mansão púrpura de Jade de Taishu. Até mesmo com o corpo dourado imortal, se alguém fosse atingido, seria reduzido a cinzas. E a deusa Ruivinha ainda estava o encarando enquanto ele dizia tudo isso. O comandante Ruivo, ouvindo essa afirmação insana, fala: "O quê?" E todo mundo o encara, e até a deusa Ruivinha estava em silêncio contemplando suas palavras. O Prota diz: "E em relação ao tempo de demora", e a cena já corta para vários navios de batalha flutuando. E ele completa, dizendo que só precisarão de 6 horas, que era o tempo necessário para irem da cidade da chama marcial até a cidade do pôr do sol. Tudo isso foi explicado enquanto eles já estavam a caminho. Enquanto ele meditava no convés de seu navio, ele abre os olhos e diz: "O que é?" Pois a deusa Ruivinha estava em sua frente sem falar nada. Ele pergunta se existe alguma coisa na matriz que ela não entendeu. Ela olha para cima e contempla a linda paisagem no céu. Então, ela encara nosso protagonista e diz: "Você deveria entender o que eu estou pensando. Você pode me dizer como aquele Lorde está?" O Prota, sendo questionado, simplesmente encara a vastidão do céu e fica sem palavras enquanto a deusa Ruivinha espera por sua resposta. Ele simplesmente diz: "Ele é apenas um fracassado. Que tal ser o terceiro do ranking do mais poderoso? Que tal ser o soberano conhecido como disruptor militar marcial? Que tal ser um alquimista de classe soberana? Que tal ser um ancião honorário? Ao meu ver, isso tudo é a mesma bosta. Ele enganou tantas garotas inocentes e puras como você, fazendo-as pensar nele dia e noite." E no final ele questiona a deusa Ruivinha, que já estava quase chorando: "Valeu a pena?" Enquanto a imagem de Gu Feiyang aparecia em suas costas. A deusa Ruivinha lembra da época em que ela viu o soberano marcial Gu Feiyang lutando contra sua mestre, e o reflexo daquela cena estava em seu olho verde. Então ela simplesmente diz: "Não fale assim sobre ele", deixando nosso protagonista sem palavras. Então vemos a deusa Ruivinha pensando que, apesar de perder peso por causa dele, ela não se arrepende, pois uma aparência esbelta era algo que ela estava disposta a conseguir para o ter. Então ela simplesmente diz ao nosso protagonista: "Enquanto Gu Feiyang estiver bem, é um dia bom." O Prota, vendo isso, fica sem palavras. Ela já era um caso perdido, estava apaixonadinha por ele em sua vida passada. Então, para deixar ela em paz de espírito, ele mente, dizendo que acha que Gu Feiyang estava bem, fazendo a deusa Ruivinha exclamar e chorar. Notícias definitivas sobre aquele que ela leva em seu coração. Ela começa a enxugar as lágrimas do seu rosto, dizendo obrigado ao nosso protagonista. E ele fica travado pensando: como devo responder a isso? Afinal, ele mentiu. Ela rapidamente o abraça, fazendo ele exclamar assustado, pois não esperava essa reação dela. Então ela sussurra no ouvido dele: "Você pode me dizer como ele está nesse momento?" O protagonista então fica todo sem graça e gagueja falando: "Professora, professora, este não é o momento para pensar nessas coisas. Eu vou te falar quando voltarmos." E nisso ela acorda toda coradinha, percebendo o que fez. Ela se separa dele toda constrangida e pensa que isso foi impróprio da sua parte, enquanto se virava toda sem graça e o protagonista simplesmente coçava sua bochecha. Para mudar de assunto, ela fala: "Se não me contar quando voltarmos, vou fazer você se arrepender, hein? Não se esqueça que você ainda me deve uma performance da Odisseia." E o Prota pensa: isso é tão problemático, mano. E fala pra ela: "Por que você não pede ao próprio Gu Feiyang te dê uma Odisseia no futuro?" E ela exclama falando: "Verdade." E pensa toda bobinha fofinha: será que ele me faria esse favor? E o Prota, bufando, fala: "Não posso confirmar, mas direi a ele seu pedido." E ela, mais uma vez, toda meigazinha, fala: "Muito obrigado, Yu Shenhong." E o protagonista, já não aguentando mais essa situação, fala: tudo bem. Professora, você deveria voltar para o seu próprio navio de batalha e se familiarizar com a matriz." Só que ela, toda chabichona, fala: "Ele te ensinou essa matriz divina dos 12 trovões capitais também? Essa é uma das matrizes supremas celestiais do Palácio da Noite, do qual eu fazia parte. Apesar de minha mestre nunca ter me deixado usá-la, ela gravou a matriz inteira em minha cabeça. Atrair raios de baixo nível não será problema algum para mim."
O prota diz que calculou e, se combinar bem o poder dos 12, poderiam atrair um dos 5 tipos dos trovões divinos. Seria o bastante para competir com uma família como Xingyang. E ela diz que é difícil garantir que a família Xingyang não vai os notar se concentrar uma matriz tão grande em cima da casa deles. Eles poderiam irromper a configuração da matriz só mandando 2 grandes mestres marciais de 2 estrelas. E o prota simplesmente diz: não se preocupe, eu levei isso em consideração enquanto vemos os navios de batalha chegando por cima da cidade. Já em cima da cidade do Alto Sol, o comandante Ruivo diz que eles precisam de um plano para dirigir esses navios de batalha em linha reta. Eles irão chamar muita atenção se fazer isso. O Santuário do Império da Chama do Crepúsculo é onde a família real se reúne, e seus especialistas existem e cerca de 30 deles podem estar já rodeando a situação. Só que como o santuário está sob controle da família imperial, eles não recebem ordens de nenhuma outra pessoa. Enquanto a cidade imperial não for ameaçada, eles não receberão ordens do imperador. Mesmo que as 4 grandes famílias sejam exterminadas, eles não irão se interferir. O prota concorda e diz: realmente, existem algumas mentes brilhantes por aqui e não podemos encarar elas de frente ainda. Logo, ele faz um selo de mão e uma energia azul começa a surgir de suas mãos e cobre todos os navios de batalha, deixando eles basicamente invisíveis. O prota diz que isso é apenas uma arte secreta de ocultação, ele não consegue aguentar por muito tempo e não vai enganar quase ninguém ali. Mas, pelo menos isso vai deixar claro que eles não estão ali para causar problemas. O prota pensa que algumas consciências extremamente fortes têm os observados com cuidado desde que eles se aproximaram da cidade. Felizmente eles não têm mostrado hostilidade alguma. 2 deles têm seguido o caminho inteiro, entretanto só parecem estar os monitorando. O prota pensa: vocês podem até nos observar quanto quiserem. Com essa coisa, como o núcleo dessa matriz, o Palácio Rusheng nunca será capaz de limpar seu próprio nome. Na sala de reunião da família Xingyang, vemos um ancião dizendo que nos últimos dias tem se sentido ansioso. E com um nível de cultivação alto como o dele, isso não deve estar acontecendo por nada. Quem dizia era o atual patriarca da família Xingyang, Xingyang He. Ele era um grão-mestre marcial de 4 estrelas e diz que Xiang Kun não retornou da cidade marcial ainda, o que pode ter acontecido. O mordomo da família principal diz que realmente ele ainda não tinha retornado e ele não sabe o motivo. E o patriarca diz que isso não era certo. Apesar de Xiang Kun ser apenas um mestre marcial de 1 estrela, ele ainda era um grão-mestre marcial, afinal de contas. Além dele também já ter refinado seu artefato divino Xuan de vida. Se não conseguir atingir nada, ele deveria ser capaz de retornar ileso. Como a cidade da chama marcial é apenas uma cidade pequena de Chanshui, não é forte o suficiente para derrotá-lo. E o mordomo diz: talvez ele tenha algum negócio urgente e foi a outro lugar. E o patriarca bufa: o herdeiro da família morreu. O cara deveria saber a situação e a gravidade. Só que o patriarca rapidamente muda seu discurso e ri. A morte do atual herdeiro não foi uma coisa ruim. Seria ainda melhor se alguns outros morressem também. Só assim, seus netos teriam uma chance de entrar na linha de sucessão da família. O mordomo diz que mesmo assim, o figurante que morreu era neto direto do Ancião Supremo. Se ele descobrir sobre isso, as coisas ficariam feias. E o patriarca diz que era exatamente por isso que ele mandou Xiang Kun para investigar e trouxesse o culpado para o Ancião Supremo. O patriarca diz que já mandou uma mensagem aceita da reunião dos céus e eles responderam que o Ancião Supremo está treinando em isolamento e ficará lá por um tempo indeterminado. Se eles não pegarem o culpado logo assim que o Ancião Supremo perceber que seu neto foi assassinado, nem mesmo ele, o patriarca, seria capaz de aguentar o que está por vir. E o ancião fala: então devemos mandar alguma outra pessoa para a cidade da chama marcial? O patriarca disse que o herdeiro da família Xingyang não foi o único que morreu. Ele acha que a família Sheng também deve ter mandado alguém lá. Apesar de Sheng Fengzi, que morreu, era apenas um descendente, ele ainda fazia parte dela. A família Xingyang não pode ser o único se esforçando com isso. Eles deveriam informar a família Sheng e ver como eles reagem. E como todo bom puxa-saco, o mordomo diz que isso era verdade. Se a família Sheng agir também, Chanshui não poderia fazer nada e simplesmente teria que entregar o culpado. O patriarca então pergunta sobre Xiang Ming.
que foi participar do banquete comemorativo de Ma Feibai no Palácio Rusheng e pergunta se ele já retornou. E como a gente já sabe, é óbvio que ele não retornou. Afinal de contas, nosso protagonista já mandou ele de comes e bebes. Ouvindo isso, o patriarca fala: eu tenho um mau pressentimento de que esses dois incidentes estão de alguma forma conectados. Isso o estava o deixando apreensivo. Mesmo ele não conseguindo encontrar uma conexão entre ambos, de alguma forma ele estava realmente tendo um pressentimento ruim sobre isso. E nessa hora, ele exclama, pois sente alguma coisa chegando muito rápido. Então, ele desvia para o lado, quando um super relâmpago cai no meio da sala onde ele estava conversando. Ele rapidamente se apressa, gritando, saindo de sua casa, perguntando quem se atrevia a provocar a família Xin Yang. E quando ele olha para cima, ele exclama assustado, pois percebe que uma cratera tinha aparecido onde vários e vários relâmpagos caíam. Ele grita falando que o poder continha uma energia violenta. Era muito frio de congelar os ossos, é como se tivessem caído em um abismo de gelo. Então, ele grita: esse é o Qi-Yin do frio extremo, do Palácio Rusheng. Cara, o protagonista é foda pra baralho, filho. Ele tá armando pro Palácio Rusheng pra parecer que eles e a família Xin Yang tinham uma treta, velho. O patriarca pensa que em todo o Império da Chama do Crepúsculo, apenas o Palácio Rusheng tem o Qi verdadeiro com tamanha concentração de Qi de gelo. Mas a pureza desse Qi que ele sente, nem mesmo o mestre do palácio tinha um Qi de gelo tão puro. O que estava acontecendo aqui? Será que Xin Yang teve algum problema no palácio? Saindo de seus pensamentos, ele grita irritadíssimo, falando onde a pessoa que fez isso estava. Era para se mostrar já. Se foi tão corajoso para fazer algo assim, deveria assumir o risco. Apenas os perdedores se escondiam. Só que em vez de aparecer, mais e mais relâmpagos começaram a cair, fazendo todo mundo exclamar assustado. E isso não parou por aí, e a chuva de relâmpagos aumentou ainda mais, e todo mundo já não sabia mais o que fazer. O patriarca, vendo isso, só podia se perguntar quem era, quem estava se atrevendo a provocar a família Xin Yang. Só que então ele pondera que isso não era só uma provocação, isso era uma declaração de guerra pura. Raios e geadas tão poderosos, se esses golpes acertar o chão, não será apenas um problema deles. Toda a família Xin Yang será explodida em pedaços. Nessa hora ele olha para um determinado lugar e exclama. Então ele diz: eu posso sentir sua presença, e canaliza sua energia fazendo um elefante de energia vermelha se condensar e avançar em uma direção. Nessa hora vemos o campo de força que nosso protagonista estava se desfazendo e ele debochando, falando: você finalmente nos encontrou, mas e daí? Logo, todos os navios perdem seu campo de força e vemos que a família Xin Yang estava cercada e vários relâmpagos de Qi de gelo caíam no mesmo local. Usando aquele jade que ele roubou como epicentro, o protagonista grita: trovão Yang de ouro divino e trovão Ying de água divino, exploda-os em pedaços. E então, da matriz, um super mega ultra trovão caía como se fosse uma cachoeira em cima da família Xin Yang, mano. Esse golpe varreu completamente o ataque do patriarca, varreu os anciões que estavam observando tudo, varreu tudo que tinha pelo seu caminho como se fosse nada, mano. Após isso, quando a fumaça baixou, vemos uma cratera que parecia que tinha caído um meteoro no meio da cidade, mano. Nisso, ainda conseguimos notar que vários membros da família Xin Yang sobreviveu. Eu tinha que tirar o chapéu pra esses figurantes, fi. Foram amassados, mas ainda estavam de pé. Eles pensam que todos sem um nível de cultivação alto viraram pó. A família Xin Yang tinha história de gerações no Império da Chama do Crepúsculo, mas nunca havia ficado nesse estado deplorável. Até mesmo todo o terreno foi destruído. Eles não perderam nenhum dos membros principais, mas nunca havia sofrido tamanha vergonha antes. O patriarca já estava possesso, fi. Ele sai voando gritando: sua escória, não me importo com quem você é, mas agora eu vou te achar e te matar. Então ele grita: todos os anciões da família Xin Yang ataquem, precisamos eliminar esses insetos juntos. Juntos, vários deles estavam flutuando e chegaram no centro da formação. Só que então eles perceberam que algo estava errado,
pois todos os navios de batalha estavam vazios, o que faz eles ficarem em dúvida e em silêncio. E então, enquanto o patriarca gritava perguntando onde eles estavam, ele tremia amaldiçoando quem fez isso. E um ancião chega o chamando. Ele aponta mostrando para a pedra de alto nível, que era no mínimo de 7 rank, que estava flutuando perto deles, exalando um ki muito forte. Nisso, já vemos o navio de batalha do nosso protagonista muito distante dali, e em cima deles, o guardinha tava rindo pra caramba, falando: nós realmente fizemos algo insano. E o outro dizia: isso foi incrível, invocaram um raio para bombardear uma família daquele jeito, até as famílias minerais teriam pensado 2 vezes antes de fazer isso. O avô do protagonista dizia que a família Xiang agora ficaria louca. Apesar de não serem capazes de os encontrar hoje, eles deveriam fazer preparações para uma longa batalha. A escala dessa vingança será gigantesca. E o protagonista fala vingança e bufa. Vamos ver se eles ao menos conseguem sobreviver ao que eu preparei. Seu avô estava pensando que essa operação toda fez parecer que a família Xiang tomou tanto dano, porque todos os prédios foram demolidos. Mas a parte mais importante delas são as pessoas, e nenhum dos especialistas deles estavam mortos. E o comandante Ruvo, que ouviu isso, se perguntava se o jovem mestre 1 tinha mais alguma carta na manga. Só que vemos que o nosso protagonista estava assustado com algo. Então ele grita: atenção, tem alguém muito poderoso aqui, fazendo todo mundo que estava com ele exclamar assustado. Logo, vemos uma rachadura no espaço-tempo aparecendo e alguém falando: ó, você tem até um bom olho para uma criança. E então, um velho todo trouxa sai falando: como você me percebeu aqui? Coçando sua careca, ele fala enquanto encara nosso protagonista: calma lá, é sério isso mesmo? Você realmente só tem 15 anos de idade, pirralho? Todos pensavam que não conseguia sentir a presença desse velho de forma alguma. É como se ele nem estivesse ali. Nem mesmo suas detecções universal conseguiram percebê-lo. Eles nem teriam acreditado que alguém estava ali se eles não tivessem visto com seus próprios olhos. Esse cara era verdadeiramente uma potência. O prota então diz: o imperador marcial do reino das 7 constelações, fazendo Ximeng e o figurante do corote exclamarem. Nisso, vemos a imagem. Esse era o imperador marcial? Uma força incontrolável se aproxima. Um amigo ou um inimigo? E com essa imagem foderástica, eu vou ficando por aqui. Essa foi a vingança parcial do nosso protagonista contra a família Xiang. No próximo capítulo vocês vão ver que vai ser foda pra baralho. Espero ver vocês lá quando chegar. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por a força que você está me dando. Eu tô passando por um perrengue, todo mês alguma coisa acontece. Dessa vez agora foi o meu monitor que foi por água abaixo. Então deixa seu like aí, comenta. Compartilha aí pra ajudar, se inscreve no canal se você não for inscrito, porque tá foda, viu? Se puder também, doa aquele centavinho pra ajudar o pai, pro canal continuar todo vapor. E fui!